E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e dessa vez eu vim trazer um conteúdo que eu acho que vocês vão achar bem interessante aí, principalmente quem não conhece sobre o conteúdo, que é como funciona a matemática dentro de um deck, né? Que é uma coisa que realmente eu percebo que muitos comentários de muitas pessoas, às vezes ali, ficam jogando contra essa matemática, mas isso acaba sendo bastante problemático porque a partir do momento que a gente sabe aí, né, como funciona esse meio de calcular os detalhes sobre o nosso deck, a gente consegue se preparar de uma maneira mais sólida, com números válidos ali, né, e não só especulações. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Com isso, eu precisava de um deck aqui, exemplo, e eu peguei esse deck aqui. Antes que perguntem, eu só vim aqui no Yu-Gi-Oh! Pro Deck e peguei aqui o deck que aparentemente é do... Cadê? Top 32 do Nacional da Argentina. Então, tipo assim, é só, entre aspas, um deck qualquer que eu escolhi um arquétipo que eu não costumo trazer no canal, só pra não ficar aí pegando o mesmo tipo de deck o tempo todo, né? E... então é isso. Bom, o que eu vou separar aqui pra gente conseguir ver com calma? Eu vou usar aqui meu separador clássico aqui, né, meu Moki Moki, e eu vou deixar aqui nesse deck algumas coisas diferentes em diferentes categorias. Então, eu vou separar as cartas entre cartas que fazem jogadas sozinhas, cartas que são, entre aspas, bricks ali e techs, pra gente ter uma noção um pouco melhor desse tipo de deck aqui. Então, vamos ver, ó. A gente pode puxar esse cara aqui pro brick, a gente pode puxar esse cara aqui pro brick, a gente pode deixar esse cara como jogada, esse cara como jogada. Esses dois aqui vão ser techs, né? Eu vou até puxar aqui o brick pro lado, deixar tech no finalzinho, porque eu costumo sempre deixar tech no finalzinho. Aí, esse Chirip aqui, ele também é brick. A gente tem aqui a Ingwit, é jogada. O Garrick, ele é brick também. Temos o Goblin, que é jogada. A Mace, se não me engano, ela é full combo sozinha, então vou deixar ela como jogada. O Draw desce aqui como tech. O Prosperity, como ele olha 6 cartas, a chance é tipo quase nula de você não achar nenhuma jogada, então vou considerar que ele é jogada também. Esse Talent é tech, essa Khaled eu vou comentar sobre, vou deixar esse Talent e a Khaled numa categoria separada aqui que a gente pode avaliar. Essa Droplet é tech, certamente. Essas duas cartas são interessantes aqui, ó, né? Que é a Breakout e a Fusion, porque elas não são jogadas, mas elas também não estão diretamente enquadradas na categoria de Brick, né? Quando você abre com combinações, elas são boas. Esses outros aqui, eles são um pouco mais objetivamente ruins de você ficar abrindo muito na mão. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar nessa segunda categoria aqui, essas cartas que são digamos que extenders diretos, e na verdade são as 3 spells aqui, né? E a gente tem esse campo que eu vou considerar como brick também. Bom, nessa forma aqui, a gente tem uma estrutura um pouco mais visível. Lembrando, o nosso deck tem 41 cartas, onde a gente tem 13 cartas de jogada. A gente tem 9 cartas que, apesar de não serem jogadas sozinhas, elas são ótimos extenders. E a gente tem aqui 5 bricks, além de 14 techs. Essas 14 techs, elas têm um detalhe aqui, né, que essa Khaled, ela não é exatamente uma tech, ela também pode ser considerada como se fosse um extender aqui, né? Porque se você for parar para pensar, você abrir com essa Khaled, muitas vezes, você abrir com uma jogada e uma Khaled, e essa Khaled vai funcionar como se fosse um extender. Você toma Ashe na sua jogada, você dá a Khaled e joga do mesmo jeito. Mas ao mesmo tempo, isso vai depender muito do formato. Porque hoje em dia a gente tem muito Mulcharm, né? E essa Khaled, ela tá lá mais pro Mulcharm. Se o cara der Ashe, ela até funciona. Mas como você não vai ter Veilers ali pra você negar com a Khaled, não vai ter muita Ogre, coisas assim, né? Belis e etc. Essa Khaled acaba sendo incerta como defesa. Porque ela não necessariamente vai te defender, ela vai impedir o cara de comprar umas cartas ali. Então, ela tem essa característica que joga meio que para um lado obscuro. E o Talent é a mesma coisa. Às vezes você tem uma jogada só, toma uma hand trap, para, e aí você tem que decidir se o seu Talent tenta comprar alguma coisa, ou se o seu Talent tenta fazer alguma coisa maluca. Então, eu vou fazer até o seguinte, ó, gente. Eu vou, na cara dura aqui, eu vou tirar essa Talent do deck, vou tirar essa Khaled do deck, e eu vou colocar no deck mais uma tech.
para facilitar a nossa contagem. A gente tá até aqui, então beleza. Porque aí facilita a nossa contagem. Agora a gente tem objetivamente 13 techs, 5 bricks, 9 extenders e 13 starters. Lembrando, isso vai mudar bastante de deck para deck. Então vai ter deck que tem uma carta ali que ela é starter e extender ao mesmo tempo, assim como, por exemplo, esse cavalo ele consegue jogar tanto como starter quanto como extender. Então ele vai ter essa dinâmica, a gente vai poder ver aqui como que isso impacta. E para auxiliar a gente, o que eu vou fazer é, eu vou utilizar um negócio, um recurso que a gente tem, que se chama calculadora hipergeométrica. O que significa uma calculadora hipergeométrica? Para quem não entende de matemática, o conceito por trás é simples. O mecanismo é complicado, mas a gente não precisa saber do mecanismo, a gente só precisa saber do conceito para aplicar. Mas qual que é a ideia, né? Vamos pensar, a princípio, que eu tenho 10 cópias de uma carta aqui, né? Eu tenho 10 starters. E aí vamos supor que a chance de você abrir com um starter ali seja, sei lá, 80%. Quando a gente aumenta esse número, por exemplo, para o dobro, essa chance de abrir com pelo menos um starter, ela não vai ir para o dobro, né? Porque seria ilógico a gente ter mais de 100% de chance de uma coisa. Assim como se a gente reduzir pela metade o número de starters, a gente não vai reduzir pela metade o número... a chance de abrir starter, porque essa matemática ela funciona de um jeito estranho, aonde ela é pouco intuitiva, né? Porque quanto mais cartas você coloca, menor é a chance de você abrir com a carta ali que você quer, por exemplo. Entretanto, quanto mais cartas de jogada você coloca, maior é a chance de você abrir com pelo menos uma jogada. Entretanto, essa chance ela nunca vai chegar no 100%, né? A menos que o seu deck tenha 100% de cartas de jogada. Se o seu deck tiver ali algumas techs, essa chance vai acabar sendo distribuída. Só que ela vai crescer de um jeito pouco intuitivo. Como? Bom, a gente vai ver lá depois no número matematicamente, mas a ideia é que a gente tem lá, sei lá, 5 cartas de jogada. A gente quer ver a chance de abrir com uma delas. A chance é tal. Se eu colocar uma sexta, essa chance vai aumentar um pouco. Se eu colocar uma sétima, essa chance também vai aumentar em comparação à sexta, mas ela vai aumentar menos do que aumentou da quinta para sexta. Então, da quinta para sexta, aumenta mais do que da sexta para sétima, que é mais do que da sétima para oitava. Então chega um momento que acaba parando de compensar matematicamente você tentar melhorar esse número, porque vai acabar tendo que exigir um esforço muito grande para fazer uma alteração muito pequena. Então, acaba sendo uma situação complicada aí, né? E bom, então... Por isso que a gente precisa desse recurso da calculadora hipergeométrica, porque essas contas elas são difíceis de fazer, então a gente ter uma calculadora para nos auxiliar é muito eficiente. E aí eu peguei aqui, eu escrevi tipo assim, calculadora hipergeométrica Yu-Gi-Oh! No Google e eu abri esse link aqui e mexi um pouquinho no site, vi como é que funciona aqui, né? Então já é o bastante. Bom, como é que isso aqui vai funcionar? A gente abre esse site aqui, que inclusive vou tentar lembrar de deixar na descrição. E aí, até tinha algumas coisas aqui que eu até excluí para deixar ela em branco total. E a gente tem aqui algumas opções. Primeiro, o tamanho do nosso baralho, uma coisa que influencia diretamente nas nossas decisões, né? Nas nossas matemáticas. Além disso, a gente tem o tamanho da mão, onde, por exemplo, pô, mas calma aí, como assim o tamanho da mão pode ser mudado aqui? Faz sentido? Bom, até faz, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que quem tá indo em segundo compra uma carta no começo do turno. E para um deck de board break, não importa se essa carta já estava no começo do jogo na sua mão, ou se ela veio para sua mão na draw phase do turno, então você pode mudar o hand size para 6. Se o seu deck for de board break, você tá pensando que você tá indo em segundo aqui, né? Então tem esses detalhes de matemática aí. Então a gente vai deixar aqui o tamanho do deck 40, porque era 41, eu tirei 2 cartas e botei uma, então ficou 40. E eu vou deixar o hand size 5 mesmo. E aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode vir aqui nesse mais e a gente pode escolher algumas coisas que ele vai dar aqui pra gente a probabilidade dessas coisas acontecerem. Esse primeiro campo, ele é só o nome da carta. Então vamos colocar, por exemplo, assim, Starters. Então, quantos Starters a gente tem no nosso deck? A gente tem 13 Starters. Então eu vou jogar aqui, quantidade 13. E aí,
esses dados, eles são os dados de armazenamento aqui. E aqui a gente vai dar o parâmetro. O que seria o parâmetro? A gente vai escolher a quantidade que a gente quer no mínimo ou no máximo na nossa mão. Então vamos lá, eu vou considerar que a gente quer, desses 3 starters, abrir com pelo menos um starter. E com no máximo 5 starters. Não tem problema se a nossa mão tiver 5 starters, contanto que tenha pelo menos uma delas. Aí ele tá dando aqui pra gente essa probabilidade, que por sua vez é 87,73%. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês. Acredito que assim fique bom, né? Perfeito, acho que ficou bom. Bom, com isso, a gente então já começa a poder brincar com coisas simples. Spoiler, eu vou chegar em lugar mais longe do que isso, tá? Mas a gente já consegue brincar com coisas simples aqui, né? Pô, qual que é a chance de eu abrir com pelo menos um starter? Mínimo 1, máximo 5. Quase 90% aí, né? 87,7%. Bom, mas, pô, 5 starters é ruim. O ideal é que eu abra ali com 1 a 2 starters, porque se eu abrir com muitos, vai dar problema. Então a gente vai colocar aqui, ó, mínimo 1, máximo 2. Pô, agora a chance disso é 70%. Bom, se a chance disso é 70% e 69, né, aqui, e era 87, isso significa que em aproximadamente 18% das vezes a gente vai ter aberto com 3 a 5 starters. Olha aqui a matemática sendo eficiente, né? Então, desses 87%, 88 quase, né? São 70% os casos que eu gosto, que eu abro ali com 1 ou 2 starters na minha mão inicial, e 18 que eu abro com pelo menos 3 starters, que são bem chatos, né? Então a gente já pode ter uma visão clara aqui de um exemplo de uma situação complicada, uma situação complexa de se avaliar, né? Pô, eu abri com 3 starters desse, é bom? Cara, quase sempre não. Mas aí entra alguns coringas nessa situação, né? Por exemplo, o cavalo não tem problema ele abrir junto com outro. O pote não tem problema ele abrir junto com outro. Entretanto, o Darkblade, a Ingwitch, o Goblin, ficar abrindo 2 dessas cartas, 3 dessas cartas, acaba sendo problemático. Como é que vai funcionar a matemática disso? Vou mostrar para vocês um detalhe que vai ficar bem claro o que a gente pode fazer ali com aquela calculadora para calcular essas probabilidades também e levar isso em consideração, tá? Bom, então, a gente já tem essa simplicidade. Pô, qual é a chance de eu não abrir com nenhum starter? Bom, se era 87%, 88%, aqui vai dar uns 12%, né? Ó, então eu tenho 12% das vezes, eu não vou abrir com nenhum starter. Então, a gente pode fazer essas contas, beleza. Mas, e aí? Se eu quiser saber das hand traps? Bom, posso mudar o nome ali para hand traps, que no caso não vai ser nem hand traps, né? A gente vai ter tipo defesas, que são 13 cartas aqui. A gente pode deixar defesas, a gente deixa o mesmo 13, as probabilidades então vão ser as mesmas. Aqui, inclusive, ó, isso aqui tem até uma explicação de uma coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Se você entende inglês, você pode ler por aqui que vai fazer sentido pra você. Eu acho, não tenho certeza. Na dúvida, ouve aí. Bom, agora, a parte legal da calculadora hipergeométrica é que a gente consegue fazer combinações dessas coisas. O que quer dizer combinações dessas coisas? Bom, eu vou criar, por exemplo, um novo campo aqui e vou colocar aqui, então, né, extenders. E aí a gente tem o 3, 6, 9 extenders, que são as nossas 3 quick plays spells, né? Então a gente coloca quantidade 9. E olha o que a gente pode fazer agora. Pô, qual que é a chance de eu abrir com pelo menos um starter e pelo menos um extender juntos? Aí aqui, né, a gente tá vendo que a chance da gente abrir pelo menos um starter e um board break, e um extender é 65%. Então, em 65% das nossas mãos iniciais, a gente vai ter um starter e um extender. Bom, e a gente pode brincar com as mãos ideais aqui já, né? Então a gente pode vir, por exemplo, aqui e colocar defesas, que são aí, né, as nossas hand traps, que são 13 também. Então, eu vou colocar aqui, né, 13, eu vou colocar aqui bricks, que são 5, e o nosso deck é composto por essas 4 coisas, né, 13, 26, 31, 40, perfeito. Bom, aqui eu já posso calcular as probabilidades daquelas mãos super boas, daquelas mãos super ruins. Por exemplo, o que é uma mão super boa? É uma mão onde eu abro com 0 bricks e eu abro ali talvez com umas 2 defesas
e com pelo menos um starter e pelo menos um extender. Bom, ó, a chance de eu abrir com essa mão que eu falei, com um starter, um extender, duas defesas e nenhum brick, é só 11%, olha só. Essa probabilidade é alta, é baixa? Bom, vai depender do que você gostaria ali, né? Essa análise mais detalhada vai depender do que você tem como eficiente ou não para um deck. Uma pessoa vai olhar e vai falar, pô, eu tô com 80% de chance de não bricar. Esse número tá muito baixo. Já outra pessoa vai falar, não, pô, tô com 80% de chance de não bricar, tá ótimo. Então é claro que isso vai ser um referencial diferente para cada pessoa. Mas é inegável que o jeito mais rápido de chegar nesses números é por conta daqui. Então aqui, tendo todas essas coisas, a gente já consegue fazer números interessantes. Por exemplo, pô, qual que é a chance de eu abrir com algum brick na minha mão, né? Bom, vou botar aqui, ó, mínimo 1, máximo 5. Ó, eu tenho 50% de chance, mais de 50% de chance, de abrir com pelo menos um brick. Então se eu estou jogando de memento, eu não posso reclamar de abrir com pelo menos um brick na minha mão, porque tem pelo menos 50% de chance disso acontecer. Então quando a gente vai olhar pro nosso deck ali, né, essas cartas aqui, elas vai abrir pelo menos uma dessas cartas em mais de 50% das vezes. Prestem atenção que eu não tô me atentando tanto aos detalhes de combinações malucas, onde tal carta é boa e tal. Eu sei que vocês vão falar, não, porque quando você abre de Chilipe e de um outro desse, você consegue combar e tal. Eu sei disso, mas essas probabilidades elas são tão ínfimas perto da probabilidade macro das cartas aqui que a gente tá relevando por enquanto, viu? Tem esse detalhe, a gente sabe que tem bricks muito pesados e bricks pouco pesados. Então a gente sabe que é assim que funciona. Então não é esse o detalhe do vídeo aqui, tá? Bom, continuando aqui a nossa lógica. Pô, Matheus, você falou que o cavalo ele é tanto starter quanto extender. Isso não está sendo considerado aqui. E aí, qual que é a sua solução? Bom, aqui a gente tem esse botão que chama Jolly, que inclusive está explicado aqui, ó. Você pode definir uma categoria para uma carta que ela pode acabar funcionando potencialmente tanto quanto uma coisa quanto tanto uma coisa quanto outra coisa. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no Jolly e eu posso escrever aqui, vamos lá, eu posso colocar no meu deck aqui, cavalo, que é o Tatsu no Shigo aí, né? Tatsu no Toshigo. Beleza, a gente pode colocar aqui, a gente tem 3 desse cavalo e ele é tanto starter quanto extender. E agora, quando a gente for fazer as nossas contas, ele vai considerar esse cavalo dentre as nossas opções. Então vamos ver aqui um exemplo. Vou deixar esse cavalo no 0 aqui por enquanto. Vou colocar aqui, por exemplo, a chance de abrir com um starter e um extender. Bom, ó, a chance é 65, só considerando que o cavalo é só um starter, né? A partir do momento que eu coloco aqui que ele também é um extender, a nossa chance ela já foi para 73, porque esse cavalo ele pode jogar para os dois lados. Pô, starter e extender. Bom, essa categoria ela se enquadra ao pote também, né? Então, na verdade, são 4 cartas que são starters e extenders. E aqui, ó, nossa probabilidade já aumentou. Então, aquele número que a gente tinha visto anteriormente, que a gente sabia que era um pouco maior por causa do cavalo e do pote, aqui já tá um pouco mais claro, porque agora a gente consegue criar essas miscelâneas de informação. Assim como, por exemplo, a gente pode vir aqui e calcular aqui, pô, cara, essa spell aqui do Memento, ela até funciona como extender, mas eu tenho que ter 2 Mementos na mão. Mas esses 2 Mementos na mão, eles podem ser tanto um starter quanto um brick. Não tem problema ser um dos bricks se a carta da minha mão for spell de memento. Bom, como é que eu adiciono isso naquela probabilidade? Aí a gente começa a querer desmembrar um pouco mais os casos. Aí a gente pode fazer como? A gente pode fazer uma conta considerando, por exemplo, que a spell de fusão ela tá na categoria brick, aonde a gente abriu só com um desses caras e abriu juntamente com uma das outras quicks, e depois a gente faz uma situação onde a Mementolan Fusion tá como extender também, porque a gente abriu com pelo menos 2 desses starters ou bricks. Então a gente pode considerar assim, né? Ó, eu posso colocar agora, fazendo uma nova probabilidade aqui, ó. Vou fazer a probabilidade da
da Fusion não brincar na minha mão, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar isso aqui como... Deixa eu excluir todas as categorias aqui para ficar mais fácil. Ó, vou colocar assim, ó. Monstros. E aí eu tenho no total de os 12 monstros aqui do deck. Eu vou considerar que esse pote também pode ser considerado um monstro, porque ele vai achar um monstro. E a gente tem, então, 13, 14, 15, 16, 17 monstros memento. Então eu vou colocar aqui, quantidade de monstros memento, 17. Vocês podem ver que a chance de abrir pelo menos um é quase 95%. A chance de abrir pelo menos 2 é 72%. Então, em muitos dos casos onde você abre com a spell de fusão, você vai sim ter 2 monstros. Só que aí tem o detalhe de que essa spell de fusão, ela diminui a chance de você abrir com 2 monstros, porque ela vai ser uma carta que está ocupando espaço na sua mão. Então olha essa complexidade matemática que a gente pode levar em consideração aqui nas nossas contas. Então vamos lá. Spell de fusão a gente tem 3. Então eu quero ver agora o seguinte. Eu vou ver qual é a chance de eu abrir com a spell de fusão e pelo menos 2 monstros. Ó, em 24% das vezes eu vou abrir com uma spell de fusão e 2 monstros para fazer fusão. Mas eu posso tomar esse cuidado de avaliar aqui, ó, que vai ter 7% das vezes que, apesar de eu abrir com a spell de fusão, eu não vou ter monstros o bastante para isso. Então, fazendo a conta de um jeito interessante, ó, a gente pode ver assim, ó, 33% das vezes eu abro com a spell de fusão. Na real, eu até acho que eu botei o número errado ali, né? Ó, vamos ver. 33% das vezes eu abro com a spell de fusão. Quase 34%, né? Desses 34%, é esse o número real aqui, ó. Desses 34%, em 10 ela está bricada na minha mão. E em 24 ela não está bricada na minha mão. Ou seja, a cada 10 partidas que eu jogo, aproximadamente 3 dessas 10 partidas eu vou abrir com a spell de fusão. Mas dessas 3, um pouco mais do que uma delas, essa spell de fusão vai estar bricada. Então, essa coisa é importante de se avaliar, né? Pô, a chance de eu abrir a spell de fusão e ela estar bricada na minha mão, ela é 10%. Tipo, vai ter 10% das minhas partidas que vai ter um spell de fusão bricada na minha mão. Pô, isso é muito? Isso é pouco? Não sei. A gente vai ter que tomar o panorama do deck inteiro. E aí, qual que é o jeito mais eficiente da gente fazer isso? A gente ficar fazendo todas essas matemáticas detalhadinhas de cartas peculiares que fazem combos peculiares com outras cartas e detalhezinhos sórdidos, porque a calculadora também não é milagrosa. E aí a gente tem que concomitar todas essas informações aí, né? Juntar tudo, agrupar tudo da maneira que for parecer eficiente pra gente ter uma boa noção do que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, uma outra matemática interessante de se fazer pra gente dar uma treinadinha aqui, ó. Pô, no meu deck eu tenho 6 Mulcharms em 40 cartas. Então, vamos lá. Mulcharms, eu tenho 6 em 40 cartas. Qual que é a chance de eu abrir com pelo menos um Mulcharm? Bom, a chance de eu abrir com pelo menos um Mulcharm é 58%. Só que eu também não quero abrir com 5. Quero abrir com 2 no máximo. Opa, então já foi para 56%. E qual que é a chance de um desses Mulcharms, quando eu dou esse Mulcharm, eu acabar comprando mais cartas que eu não gostaria? O que é cartas que eu não gostaria? Pô, provavelmente eu não quero no meu Mulcharm comprar outro Mulcharm ou comprar um Draw, por exemplo, porque o Draw vai atrapalhar o meu Mulcharm. É claro que eu tô sendo um pouco extremo aqui, né? Tô indo em detalhes muito superficiais. Mas vamos supor essa probabilidade aí, né? Pô, eu quero dar um Mulcharm no meu oponente e eu não quero comprar outro Mulcharm e comprar Draw. Isso vai acontecer com uma frequência muito alta? Será que essa combinação de um monte de Mulcharm é eficiente? Eu posso vir aqui, por exemplo, então fazer as contas. Bom, se eu dei um Mulcharm no meu oponente, é porque eu tenho outras 4 cartas na minha mão. Dessas outras 4 cartas na minha mão agora, o meu deck ele tem... Não, perdão. Se eu dei um Mulcharm no meu oponente, tem 35 cartas no meu deck.
Então eu vou colocar que sobraram 35 cartas no meu deck. Quantas cartas eu comprei no meu Multi-Army? Vamos supor que o meu Multi-Army comprou 3 cartas. E aí, quantas dessas cartas são ruins de comprar no Multi-Army? Bom, se eu dei o Multi-Army, sobraram 5 Multi-Armies e 3 Draws, mais os Bricks. Então eu vou considerar, tipo, tudo isso, cartas ruins de comprar no Multi-Army. Então eu vou considerar, tipo, sobraram 5 mais 3, 8, mais 5 Bricks, sobraram 13 cartas. Então eu vou botar aqui, tem 13 cartas ruins. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, qual que é a chance de, em 3 draws do Multi-Army, eu não comprar nenhuma carta ruim? Pô, a chance é 23%. A chance de eu comprar pelo menos uma carta ruim nesse draw do Multi-Army é de 76%. Aí a gente pode ver, né? Pô, a chance de eu comprar duas. Pô, a chance de eu comprar... a chance de eu comprar pelo menos duas. A chance de eu comprar pelo menos duas é de 30%. Então, a cada 3 Multi-Armies que eu dou, um deles vai comprar pelo menos 2 cartas ruins. Aproximadamente, lembrando, não quer dizer que vai acontecer necessariamente, mas quer dizer que a chance de acontecer é mais ou menos nessa proporção. E aí, só pra finalizar, eu vou falar aqui sobre a matemática que eu comentei, que ela é um pouco estranha, né? Vamos supor que eu tenho, sei lá, eu faço a contagem de Normal Summon do meu deck. Vamos contar quantas Normal Summons esse deck tem? A gente tem 3 Darkblade, 3 Anguiwitch, 2 Goblins, 1 Mace, isso tá dando 9. Esses bricks eu não vou considerar que eles são Normal Summons a princípio, beleza? Então vamos lá, a gente tem 9 Normal Summons. Tenho 9 Normal Summons. Qual que é a chance de eu abrir com pelo menos uma Normal Summon? 74%. Mas qual que é a chance de eu abrir 2 Normal Summons? 31%. Ou seja, a cada 3 jogos, um deles vai ter mais de uma Normal Summon na minha mão. Isso é muito? Pô, não sei. Se o meu deck for muito importante, eu tenho uma Normal Summon. Se eu não abrir com Normal Summon, eu instantaneamente perdi o jogo. Eu provavelmente vou querer aumentar esse 74. Mas olha o que acontece quando a gente vai aumentando. Vamos lá, vou colocar a 10ª Normal Summon no deck. Foi de 74.18 para 78.34. Então aumentou em aproximadamente 4%. 4,1% ali, né? Vou colocar a 11ª. Aumentou de 78,34 para 82. Então vocês podem ver que agora já aumentou 3,5%. Se eu botar a 12ª, de 82 foi para 85, já aumentou só 3%. Vocês podem ver que tá, apesar de aumentando, tá aumentando cada vez menos. Então, chega um momento que começa a ficar muito complicado. Por exemplo, vamos supor que eu boto na minha cabeça que eu quero ter 90% de chance de abrir pelo menos uma Normal Summon. Então vamos fazer isso aí. 15. Opa, 15 já passou. Ó, 14. Com 14 Normal Summons no meu deck, eu tenho 90% de chance de abrir pelo menos uma. Só que qual que é o problema? Olha isso aqui. Em 60% dos casos, eu vou ter 2 Normal Summons da minha mão. Isso é bastante, né? Pô, em 22% dos casos, 1 a cada 5 jogos, eu vou ver 3 Normal Summons na minha mão. Esse número ele é muito alto. Por isso que os decks, hoje em dia, eles costumam ficar ali entre 7, 8 Normal Summons. Hoje em dia dizem que 7 e 8 é o número chave de Normal Summon, né? Aonde, com 7 Normal Summons, a gente tem 64% de abrir uma, mas a chance de abrir duas é só 20%. Em contrapartida, com 8 Normal Summons, a gente tem um pouco mais, a gente tem 70% de chance de abrir uma, mas a chance de abrir duas já aumenta significativamente. E como vocês podem ver, ó, vamos lá, 7. Ó, 63,93 foi para 69,40, então foi 5,5, então aumentou em 5,5% a chance de ver uma. Agora, vamos ver aqui, a chance de ver duas aumentou de 20,4 para 25,68. Essa aqui aumentou em 5,2%. Pô, então eu aumentei em aproximadamente 5% a chance de ver uma, mas eu também aumentei em aproximadamente 5% a chance de ver duas. Só que para um número maior, isso acaba acontecendo mais do que isso. Se liga. Vou supor que a gente tem ali... Eu tinha falado quantas? Eram só 9 mesmo, né? Eram só 9. Não, beleza. Vamos supor ali um deck que a gente tem aqui aquelas 14 Normal Summons. Se eu aumentar para 15, aumentou em 1,93. Só que
de 14 para 15, a chance de eu ver duas aumentou 58,20 para 63,9. Então, olha só, a gente aumentou a chance de ver uma Normal Summon em menos de 2% e a gente aumentou a chance de ver duas em 4%. 58? 53? Não, em 5%. Então, a gente aumentou bastante a chance de ver duas Normal Summons. Provavelmente, se o meu deck tem 14 Normal Summons, ele já tá estourando o limite de Normal Summon. Eu provavelmente não vou querer colocar mais. Bom, essas análises, elas são muito detalhadas e a intenção com o meu vídeo aqui era apresentar para vocês a ferramenta da calculadora para vocês saberem mexer aí com isso e brincar de matemática ali, porque o melhor jeito da gente aprimorar as nossas possibilidades é a gente estar bem embasado matematicamente. Então, essa calculadora hipergeométrica, ela é objeto utilizado por muita gente, por uma grande parte dos jogadores competitivos, principalmente os que entendem um pouco mais de matemática e muitos jogadores de alto nível. Então, para você querer ter ali ótimos resultados, você provavelmente tem que sim entender os conceitos matemáticos por trás do jogo, e um deles aqui é a utilização dessa calculadora que eu deixei aqui para vocês nesse vídeo. Bom, se vocês acharam isso útil, por favor, não só mandem para os amigos que vocês acham que não conhecem esse conceito, como também não esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal para vocês verem mais conteúdos desse tipo e muitos mais. Então, muito obrigado a todos que viram até aqui, até uma próxima.